Jesus, sua vida e mensagem. Segunda parte é Milagres, por Peter Amsterdam. A cura do leproso. Somos leitores dos evangelhos e não sabemos exatamente como os milagres se realizaram. Lemos relatos de que todos os que tinham doenças se amontoavam à volta de Jesus para tocá-lo, que ele curou muitos de vários males e os enfermos eram trazidos a ele onde quer que estivesse. O Evangelho segundo João termina nos dizendo que o que estava escrito sobre Jesus era apenas uma pequena fração de tudo que ele fez. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Não conhecemos cada milagre que Jesus realizou? Muitos dos seus prodígios nos são desconhecidos, já que os evangelistas registraram apenas alguns específicos como exemplo da sua obra poderosa para que nós, leitores, entendêssemos que Jesus é quem disse ser o Messias, o Filho de Deus, assim como presenciar seus milagres nos seus dias ou ouvir os relatos, convenceu muitos de que ele era o Messias. Ler sobre eles também podem ajudar as pessoas a crerem. Cada escritor dos evangelhos relata milagres específicos, singulares. Marcos tem 2 casos assim, enquanto Mateus e Lucas e João têm cada um 5 somente em milagre tem registrado nos quatro evangelhos. A multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, Mateus, Marcos e Lucas relatam os 11 milagres em comum, apesar de os situarem de formas diferentes neste e em outros artigos dessa série. Quando tratamos de um milagre, é que é narrado em mais de um evangelho. Usamos uma versão como base e, quando necessário, comentaremos as diferenças entre vários relatos. Aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho, dizia: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas todo ele saindo, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora em lugares desertos, e depois as partes iam ter com ele. Hoje usamos um termo lepra para designar a hanseníase. Entretanto, nos tempos bíblicos, aplicava-se também
a várias outras doenças da pele, tais como psoríase, lúpus, micoses e favos, que eram curáveis, com registros em Levítico 13 e 14. Na época, não havia cura para hanseníase, qualquer uma das doenças categorizadas como lepra na Bíblia fazia com que as pessoas fossem classificadas como imundas, afastadas da sociedade, dos vizinhos, dos amigos, até da própria família, como previa em Levítico 13 e 14, até que ou a menos que fossem curadas. Os que fossem curados passavam por cerimônias religiosas com 8 dias de duração, para então a pessoa ser declarada limpa por um sacerdote. A separação se dava para evitar o contágio, mas, claro, era difícil ter de permanecer separada dos seus familiares e do resto da sociedade. Também o leproso em que estava a praga andara as vestes rasgadas, a cabeças descobertas, os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo, será imundo todos os dias em que a praga estivesse nele. É imundo e habitará só, a sua habitação será fora do arraial. O fato de a lepra ser às vezes considerada uma punição pelo pecado adicionava ao fardo dos acometidos pela doença o efeito geral da doença, que era produzido mortos-vivos. Essa era a condição do homem que, aproximando-se de Jesus com humildade naquele dia e ajoelhando diante dele, pediu para ser curado. No mundo antigo, curvar-se diante de alguém era um ato de respeito pela dignidade dessa pessoa ou seu poder de resolver uma questão urgente. Este homem estava disposto a violar normas sociais, a buscar Jesus por cura. Ele estava desesperado para ter uma vida normal. A maneira como formulou o pedido mostrou que reconhecia Jesus e tinha a capacidade para poder curar. Se quiseres, bem podes limpar-me. O escritor destaca: observe que a preocupação principal era ser limpo para se reintegrar à sociedade judaica como uma pessoa sadia. É uma maneira muito judaica de olhar para a doença do ponto de vista dos efeitos rituais. Se o doente fosse pagão, simplesmente diria: se quiseres, bem podes curar-me. Jesus, movido por compaixão, fez algo extraordinário. Ele estendeu a mão e tocou o homem. Segundo a lei mosaica, o que tocasse o imundo se tornaria imundo para fins rituais. Quando algumas pessoas toquem alguma coisa imunda, seja cadáver de animais selvagens imundos, seja cadáver de animal domésticos imundo, seja cadáver de réptil imundo, ou quando alguém sem perceber
toca qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo. Quando ele souber, depois será culpado. Como oferta pelo seu pecado que cometeu, terá ao Senhor uma fêmea de gado imundo, cordeira ou cabrita, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Ao tocar o leproso, Jesus se tornou imundo para fins cerimoniais e se expôs à doença, mas claramente não estava preocupado nem com uma coisa nem com outra. Em vez de Jesus se tornar imundo ao tocar o homem, este foi purificado. Jesus poderia muito simplesmente curar o leproso sem tocá-lo, mas, motivado por amor e compaixão, preferiu fazê-lo. Assim respondeu às duas partes da declaração do homem, em resposta à condição: se quiseres, respondeu, quero. Em reação à frase, podes limpar-me, determinou ser limpo. Conforme o relato, a lepra imediatamente deixou o homem e esse ficou limpo. Após curar o homem, advertindo-o severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nos relatos encontrados nesse episódio em Mateus e Lucas, não consta que Jesus tenha sido severo com o recém-curado. A palavra grega usada aqui para severamente costuma ser usada para se referir a uma raiva profunda e é traduzida em outras partes como repreendeu com severidade, corrigiu com severidade ou criticou com dureza. Entretanto, em João 11, versículo 33 e João 11, versículo 38, o termo é interpretado como comovendo-se profundamente. Um escritor comenta: é melhor não interpretar, advertiu com severidade, com repreensão áspera ou correção irada. Mas, à luz de como o termo foi traduzido em João 11, versículo 33 e 38, podemos interferir que Jesus, por algum motivo, se comoveu profundamente nessa ocasião. Mesmo tendo sido curado, o homem não havia ainda sido declarado limpo e, por isso, não podia ser reintegrado à sociedade. Para isso era necessário que se apresentassem ao sacerdote e passassem pelos procedimentos indicados. Portanto, Jesus lhe ordenou que se apresentasse aos sacerdotes e oferecesse os sacrifícios necessários para que a sua cura fosse certificada. Essa purificação cerimonial durava 8 dias e tinha de ser feita no templo, conforme determinado em Levítico 14. O procedimento começava por um exame pelo sacerdote da pessoa em questão. Se não houvesse sinais da doença, o próximo passo era o sacrifício de uma ave cujo sangue deveria ser aspergido. Então a pessoa deveria raspar todo o pelo do seu corpo, lavar roupas e corpos
e corpo, no 8º dia, impondo no 8º dia, tomava 2 cordeiros e oferecia em sacrifícios, acompanhados de óleos e de farinha. Durante o sacrifício, o sacerdote passava um pouco do sangue do cordeiro na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Posteriormente, na cerimônia, o sacerdote passava óleos nas mesmas partes do corpo da pessoa após os cordeiros serem mortos e queimados. A pessoa era considerada limpa e podia então voltar à sua família e à sociedade como um todo. Jesus ordenou que o homem nada dissesse a ninguém, mas que se apresentasse ao sacerdote. Provavelmente havia 2 razões para isso. Jesus queria que o homem manifestasse silêncio até ser oficialmente declarado limpo pelo sacerdote. Jesus queria evitar muito alvoroço resultante da sua obra de cura, disse ao homem para se apresentar ao sacerdote, para lhe servir de testemunho. Os estudiosos da Bíblia debatem sobre o significado dessa frase, mas parece querer dizer que aquela cura seria um testemunho do poder de Jesus para os sacerdotes, assim da presença do Messias para todos que ouvissem falar da cura. Não está claro que o leproso curado de fato tenha se apresentado ao sacerdote ou passado por todo o ritual da purificação, mas presume-se que sim. O que está claro, contudo, é que não surgiu a orientação para não se manifestar sobre a cura maravilhosa e milagrosa que vivenciara, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. A cura de um leproso era uma notícia e tanto, conforme anotou Craig Kenner. Alguns professores judeus, seguindo Números 12, versículo 12 e 2 de Reis, versículo de 5:7, considerava a lepra um tipo de morte e, portanto, a purificação de um leproso seria um tipo de ressurreição. Graças a divulgações da cura daquele homem, multidões vieram ver Jesus, atraído tão grande multidão que Jesus muitas vezes teve dificuldades de entrar nas cidades e nas aldeias. A cura do leproso mostrara várias coisas sobre Jesus. Vemos seu amor, sua compaixão pelos doentes. Quando o enfermo disse, se quiseres, bem pode limpar-me, a resposta de Jesus foi: eu quero. Ele queria ajudar os que
precisavam curá-lo, confortar-lhes, lhe dar uma vida renovada. Sua empatia é vista no entendimento de que significaria para um homem acometido com lepras, se tocado algo provavelmente não lhe acontecia havia anos. Jesus poderia ter realizado a cura sem tocar o doente, mas foi além. Não foi a única vez em que Jesus tocou ou foi tocado por alguém considerado imundo. Para ressuscitar a menina, tomou-a pela mão, permitiu que a pecadora o tocasse e foi tocado pela mulher com hemorragia antes de a curar. Com certeza, observar os aspectos rituais da lei mosaica era menos importante para Jesus do que mostrar amor, compaixão a alguém que tanto precisava.